Deus abençoe. Eu acredito que a Sueli também está conosco aí, participando do culto. Outros irmãos também, a minha gratidão pela vida de vocês. Que Deus os abençoe, que Deus as abençoe grandemente. Sem mais delongas, eu quero pensar hoje à noite com vocês sobre uma pergunta que eu me fiz quando eu estava preparando a mensagem para vocês. A pergunta que eu fiz para mim, quando eu entendi, quando eu comecei a pensar nessa pergunta durante a semana, eu comecei a fazer uma interrogação bem direta, né? A pergunta é: sua vida tem alegrado o coração de Deus? E eu fiz essa pergunta para mim. Eu estava deitado, era por volta de 10h30 da manhã. Depois que eu arrumei as coisas, eu liguei a televisão e deitei um pouquinho ali no sofá. E aí, enquanto eu estava ali deitado, eu comecei a perguntar para mim mesmo: sua vida, Edvaldo, tua vida tem alegrado o coração de Deus? E aí surgiu esse tema exatamente para eu pensar em falar com vocês hoje à noite sobre essa pergunta. Quando eu olho para Neemias, e nós vamos entender daqui a pouquinho mais o texto, eu só vou mencionar textos, mas quando eu olho para Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte C do capítulo 8, do versículo 10 de Neemias, ele diz assim: olha, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu paro para pensar nisso, eu começo a entender e ver aqui a grandeza de Deus em nosso viver diário. A grandeza de Deus nas nossas vidas, no contexto do nosso viver. Eu queria que nós saíssemos do culto hoje à noite com a interrogação dentro: a minha vida tem alegrado o coração de Deus? E quando eu estava fazendo isso aqui, eu me fiz uma pergunta, né? O que faz Deus se alegrar? Seria a pergunta: o que faz Deus se alegrar? E aí eu comecei a pensar e eu vi que agradar a Deus em primeiro lugar, né? Agradar a Deus deve ser o propósito da minha vida, deve ser o propósito da tua vida, deve ser o propósito das nossas vidas, né? Nós devemos agradar, nós devemos buscar primeiro o seu reino. Mateus capítulo 6, ele diz: mas buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas todas te serão acrescentadas. Aí nós começamos a ver essa ideia de estar vivendo com propósito. E o nosso propósito maior não deve ser nada mais do que agradar unicamente ao Senhor. Mas aí surge outra pergunta: então como que eu vou fazer isso para agradar ao Senhor? Como é que eu posso fazer isso para agradar? Quando eu percorri a Bíblia, eu fui ver isso quando a pergunta surgiu. E aí eu comecei a analisar a minha vida, irmã Joana, comecei a pensar se eu estou agradando a Deus, né? E eu comecei a ver algumas coisas na Bíblia. Ontem eu estava assim meio para baixo, eu disse para a Celina: não quero conversar com ninguém, quero ficar quieto, né? Mas enquanto eu estava quieto, eu estava exatamente pensando, percorrendo, encontrando, olhando o texto, aliás, pensando na mensagem que eu pregaria hoje à noite. E aí eu encontrei vários exemplos de homens e mulheres na Bíblia que deixaram o coração de Deus alegre, né? Que eles estavam vivendo ali, eles tinham um caráter, eles tinham uma obediência, eles tinham um momento de viver a presença de Deus, de andar na presença de Deus. E aí um dos exemplos que eu vou me prender hoje à noite com vocês é o exemplo de Noé, né? Um dos maiores, na minha interpretação, um camarada que foi demais quando ele ouviu a voz de Deus, né? O mundo estava corrompido, o mundo estava perdido, o mundo estava vivendo, como diz o pessoal lá no Rio de Janeiro, de ponta cabeça, né? O mundo estava vivendo de cabeça para baixo. Então o povo estava vivendo ao seu belo prazer, fazendo a vontade do seu próprio coração, o desejo da carne estava assolando todas as coisas ali. E então, por essas coisas, ou por essa causa, então, Deus, ele, na maneira de viver um homem, claro, ele como estava se corrompendo cada vez mais, então Deus, ele tentou no seu coração, ou ele resolveu no seu coração aqui destruir todo o ser vivente. Vocês conhecem muito bem o texto da palavra de Deus, de Gênesis, quando conta a história de Noé. Então Deus intentou no coração destruir toda a raça humana.
Deus agora diz: eu vou destruir todo homem, toda mulher, toda raça, tudo que eu criei, porque tudo está pervertido, tudo está perdido. Mas uma coisa me chamou a atenção de Deus, é que quando Deus olha para o universo naquele período de Noé, Deus encontra exatamente um homem que chama a sua atenção. E esse homem era o Noé. Deus olha para ele e encontra o camarada que estava fazendo todas as coisas segundo o que a palavra de Deus ensinava. E aí, lá em Gênesis, no capítulo 6, verso 19, diz que quando Deus olha para Noé, e ele agora vai alegrar o seu coração, ele vai voltar a ter alegria. Deus vai começar a imaginar, a alegrar novamente. Noé, como nós sabemos, era um camarada íntegro, era um camarada de um caráter ilibado, era um camarada que agradava a Deus em tudo. Ele agradava a Deus em todas as maneiras. Agora imagina, um único homem no meio de uma situação, no meio de uma nação, no meio de um povo todo corrompido. Um camarada ali de um caráter puro diante de Deus. E aí quando eu comecei a pensar nessas coisas, nesse preâmbulo do que eu falaria hoje à noite, eu encontrei algumas coisas para nós alegrarmos o coração de Deus. Primeira coisa, que para eu alegrar o coração de Deus, eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. Eu preciso amar a Deus de toda a minha força, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, de toda a minha convicção. E aí nós observamos que, enquanto os homens, lá no dia de Noé, estavam lá em Gênesis no capítulo 6, enquanto os homens, lá no tempo de Noé, amavam as coisas do mundo, os homens estavam fazendo aquilo que a carne queria que eles fizessem, Noé amava a Deus. Olha que coisa legal. Enquanto os homens viviam amando, buscando, correndo atrás das coisas materiais, Noé estava buscando Deus. Não é diferente do século 21, do ano 25. Nós observamos exatamente a necessidade em que os homens e a população e o mundo inteiro buscam coisas, enquanto que nós, como crentes, precisávamos buscar Deus. Buscar a Deus de todo entendimento, de toda força. O que mais pode alegrar a Deus é um relacionamento sincero. O que mais alegra o coração de Deus é um companheirismo fiel. O que mais alegra o coração de Deus é quando nós o amamos acima de qualquer coisa, e nós o buscamos assim, como se fosse o desejo mais profundo da nossa alma. Nós precisamos ter o desejo mais profundo do nosso ser, de Deus ser o primeiro, dele ser o tudo na minha vida. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e aí todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. É imprescindível, não tem como não fazer, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Se nós amarmos a Deus, se nós conhecermos, se nós tivermos um relacionamento íntimo com Ele, nós alcançaremos as suas misericórdias. Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, ele afirma isso para nós. Então, se nós amamos a Deus, se nós buscarmos entendimento desse Deus ser o primeiro em todas as coisas, antes do meu trabalho, antes da minha esposa. Lembra daquela história de Seni? Quando o Seni estava lá orando, eu já contei isso para vocês, lá no seminário equatorial, e eu então no telefone, e ela não atende. Eu fiquei muito aborrecido, porque ela não me atendeu o interfone, e quando eu a encontrei, eu estava literalmente nervoso. Então eu falei: por que eu ligo e você não atende? Ela falou: eu estava falando com Deus, e Deus é mais importante do que você. Olha que coisa legal, coisa impressionante, amar a Deus. Deus é mais importante do que qualquer outra coisa em nossas vidas. Amamos as pessoas, mas Deus deve ser o primeiro em todos os momentos. Amar a Deus sobre todas as coisas deve ser o principal objetivo da vida do crente. Jesus, ele colocou o amor a Deus como o primeiro mandamento. Alguém pergunta: Senhor, qual o grande mandamento? Aí Jesus vai lá e diz: amarás, o que ele diz lá? Amarás o Senhor. Aí ele diz o que mais? Força, alma e entendimento. Ame o Senhor. Amarás, o primeiro grande mandamento. E ele vai dizer exatamente: Senhor, o primeiro mandamento é amar a Deus. Não tem outra coisa. Está lá em Mateus no capítulo 23, lá em Mateus no capítulo 23, versículo 27, e também no versículo 38, você encontra essa frase de Jesus: ame a Deus sobre todas as coisas. Então, queridos irmãos amados, irmãos queridos aí na live,
Amem a Deus sobre todas as coisas, e você vai alegrar o coração de Deus. Mas tem uma segunda coisa que eu pude pensar aqui, e eu confesso para os irmãos que eu estava pensando na minha vida. Eu estava pensando na minha vida. Então, para eu alegrar o coração de Deus, eu preciso confiar verdadeiramente que Ele é Deus. Eu preciso confiar verdadeiramente que Ele é Deus. Aí, eu observei aqui que Noé, ele alegrou o coração de Deus confiando totalmente, mesmo sem sentido nenhum o que Deus anuncia para ele. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, ele vai dizer exatamente essa questão em que Noé confia plenamente em Deus. Não fazia sentido o que Deus disse para Noé, né? Imaginem, a chuva era algo desconhecido de Noé e dos seus contemporâneos. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 5, versículo 6, vai dizer exatamente isso. Não havia chuva. Nunca Noé tinha visto uma chuva. Mas também nunca os seus contemporâneos tinham visto chuva nenhuma. E não fazia sentido Noé obedecer claramente àquela colocação ali, né? A chuva, ou seja, na ordem de Deus havia algumas dificuldades que poderiam criar dúvida em Noé. Aí Deus vai dar uma ordem para Noé fazer a arca, e na ordem, a primeira coisa é que Noé nunca tinha visto chuva. Segunda coisa é que construiu um barco em uma terra seca. Sabe que não é maluquice? Olha aqui, construa um barco em uma terra seca. Maluquice, né? Eu estava vindo, não sei se era com a Alex, não sei com quem era, mas eu estava descendo a ponte do Outeiro, não a ponte nova, mas a ponte antiga, e ali eu olhei para a Majonave, e a Majonave está construindo um grande estaleiro ali. Está construindo um negócio enorme, uma balsa grande demais, e eu falei assim, como será que eles vão empurrar isso para o rio? De que maneira vão colocar isso na água? Né? Imagine eu interrogando, ali tinha um rio, e aqui estão construindo o grande estaleiro. Mas lá no caso de Noé, não havia rio, não tinha água, não chovia, era terra seca. E aí Deus disse, olha, Noé, constrói um barco enorme. E Deus dá as medidas para ele, né? Terceira coisa, como é que Noé ia trazer os animais para dentro da arca? Como é que ele colocaria aquilo? Imagina, Noé, ele tinha tudo para questionar Deus, né? A quarta coisa é como que ele convenceria a família dele. Imagina, dona Vera, agora, como é que ele vai convencer a família a entrar num barco cheio de bicho? Numa terra seca, onde não tinha água. Noé tinha tudo para duvidar, ele tinha tudo para dizer, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas Noé não hesitou em obedecer o que Deus mandou ele fazer. Apenas ele confiou, ele enfrentou as dificuldades, e isso certamente alegrou o coração de Deus. Salmo 147, versículo 11, alegrou o coração de Deus. Então nós observamos ali que ele não questionou Deus, ele simplesmente procurou fazer o que Deus estava mandando. E interessante que não foram alguns dias, alguns meses para construir a arca. Foram quantos anos, quem sabe? Quantos anos demorou para construir a arca? 40? 100? Quantos anos demorou? Coisa feia. Quantos anos demorou para construir a arca? Quando eu era 5 anos de idade, nem a minha escola nem me ensinou. Quantos anos? 120. Parabéns, irmã Gerônimo. 120 anos. Olha só, não foram alguns dias, 120 anos. Agora imaginem, construir um barco 120 anos, sem um sinal de chuva. Noé, a Bíblia diz que ele talvez tenha sido criticado pela população, questionado pela própria família. Mas Noé chegou ali, Noé não estava nem aí para o questionamento da família, estava nem aí para o questionamento da população. Noé estava confiando em Deus. Ele estava fazendo o que Deus estava mandando. Ele estava obedecendo, como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos dizer juntos? Sem fé é impossível, mais uma vez com mais convicção, vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. E Noé acreditou. Olha que coisa legal. Noé simplesmente disse, eis, aqui eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Não interessa se não tem rio, se não tem chuva,
Se a terra é seca, como que eu vou botar os animais dentro? Como que eu vou convencer minha família se eu estou sendo criticado? Não interessa. Se vai demorar 120 anos, não interessa. Eu vou obedecer, eu vou confiar verdadeiramente em Deus. Pergunta: você tem confiado em Deus no mínimo da sua vida? Mas vem aí uma terceira questão que eu comecei a questionar para mim. E eu trouxe para vocês pensando, para eu alegrar o coração de Deus, eu preciso obedecer incondicional. Primeiro eu preciso confiar. Primeiro eu preciso amar. Depois eu preciso confiar. Depois eu preciso obedecer. E aí essa obediência aqui é incondicional. Ou seja, Noé ele recebe as instruções detalhadas. Olha só, eu gosto de ler esse texto. Vou deixar os irmãos curiosos para lerem na Bíblia. Mas Noé, ele recebe aqui as instruções detalhadas de Deus a respeito da construção da arca. Observe que não podia ser um barco qualquer. Não era um barco qualquer. O barco tinha que ser conforme o modelo que Deus determinou. Olha que legal. Deus vai dizer para ele: eu quero assim. Sabe aquela ideia, quando eu fui comprar o meu carro, o kart agora, eu olhei para aquele carro lá e eu disse: eu quero esse, mas eu não tenho como comprar isso. Mas eu olhei para aquele carro, eu fiz um test drive daquele carro e disse: oh, eu quero esse carro, ele está feito do jeito que eu queria. E Deus então olhou para a intenção do meu coração e eu comprei um outro carro, mas o gerente da empresa mandou faturar o carro que eu queria pelo preço do que eu comprei. Era 10 mil a mais. Por quê? Porque Deus estava no controle. A mesma coisa de Noé. Noé, Deus vai dizer: oh, Noé, eu quero a arca desse jeitinho aqui. Não pode ter nada diferente. Tem que ser dimensões corretas, na forma que Deus estava dizendo. O material tinha que ser adequado. Eles precisavam suportar peso, tinha que suportar o tempo que precisasse. A arca, para que ela não afundasse, ela tinha que proteger a família e os animais. E Noé então, está lá em Gênesis 6, 22 e Hebreus 11, 7, Noé então obedeceu a Deus em todos os detalhes, irmão Jerônimo. Sabe aquela casa que a senhora sonha? Deus vai lhe honrar, não é só a senhora ir para o céu, aqui na terra Ele vai lhe honrar com aquela casa que a senhora sonha, nos detalhes que a senhora pensa. Porque Deus é fiel. E quando Deus olha para a história, quando Deus vê, aí Deus fala para Noé e diz: olha, Noé vai lá e vai dizer assim: poxa, tantos detalhes legais. Tantos detalhes legais. Noé então começa a observar. E Deus se alegra quando nós, os servos dele, obedecemos prontamente, sem questionar as suas ordens. Quando Deus disse: vai, lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, alguém sabe decorar? Isaías 6, 8, um texto que a gente quase sempre diz aqui na Bíblia. Isaías 6, 8, fala do chamado de Isaías. Isaías vai ao templo no dia que o rei Uzias morre. E aí quando chega lá, vai andando, conversando, e no versículo 8 tem uma coisa muito interessante. O que ele dirá no versículo 8? Alguém sabe? Ele diz: então ouvi a voz do Senhor que dizia. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E o que ele disse? Eis-me aqui. Prontamente ele diz: eis-me aqui, envia-me. Então Deus alegra-se, o coração de Deus fica agradecido quando nós obedecemos prontamente, sem questionar as ordens de Deus. Mas Deus se aborrece e fica profundamente triste quando nós não obedecemos. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Quando nós não obedecemos, Deus vai ficar triste, profundamente triste conosco. Olha, escrevendo no seu livro, eu achei interessante, 40 dias de oração, e aí, lá na página 64, ele diz assim: Deus não lhe deve explicação ou motivo para tudo o que ele manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Então feche os assuntos com a palavra de Henrique Lore. Então nós observamos exatamente quando ele diz que nós precisamos tão somente obediência. Deus não precisa explicar nada para nós. Sabe aquela hora que você vai chegar: Hansel, por que isso? Mas por que isso? Mas por que eu? Por que aconteceu comigo? Deus não tem obrigação de responder, de explicar absolutamente nada para nós. Nós temos a responsabilidade de obedecer às suas ordens. Nós só vamos compreender muitas coisas de Deus depois de obedecê-las.
Obedecemos na maioria das vezes as ordens quando não são favoráveis. Mas quando elas são dolorosas, quando elas são absurdas, quando são difíceis, quando são custosas, aí como é que a gente tem dificuldade de obedecer? Quer ver? Deus vai lá e fala no seu coração: olha, vai ter a campanha de missões, você vai precisar doar o salário todinho que você ganhar esse mês, lá no trabalho da Isabel, que começou na semana passada. A Isabel, Senhor, mas como é que eu vou pagar a passagem? Aí eu começo a questionar a questão de Deus. Estou dizendo que Isabel vai fazer, estou usando o exemplo. Obedecer quando é vantagem para nós, quando é fácil, é bom demais. Agora, quando é peso, quando é renúncia, quando dói, a coisa é muito difícil. Deus se alegra quando nós obedecemos incondicionalmente a sua vontade, o seu chamado, a sua ordem. Deus alegra-se quando nós obedecemos dessa forma. Aí eu pensei numa quarta coisa que eu vi aqui, que para eu alegrar o coração de Deus, eu preciso ser grato. Grato constantemente. Quando nós recebemos um ato de agradecimento sincero, ficamos alegres, não é verdade? Quando a gente diz, olha, muito obrigado, porque a irmã Flávia trouxe essas flores lindas, eu acho que foi com o João, então essas flores lindas para ornamentar a igreja, e ficou lindo, eu disse muito obrigado. Fiquei grato, feliz por essa questão. É muito fácil, é muito bom quando alguém traz alguma coisa e nós agradecemos, ou quando alguém agradece alguma coisa que a gente faz. Deus também, Ele se alegra com o coração agradecido. O salmista diz, em tudo, porque esta, tudo é vontade de Deus para convosco. Em tudo, seja na dor, seja na tristeza, na angústia. Sabe onde eu estava pensando? Eu recebi uma mensagem de uma mulher que ajudou minha mãe a me criar. E aquela mulher falou exatamente comigo há um mês, ela mandou uma mensagem, eu acho que tem menos de um mês, e eu olhei para aquela mensagem, eu não respondi, só olhei para a mensagem. Eu não respondi o que estava falando, o que ela estava dizendo ali. E aí quando foi ontem eu recebi a mensagem diz assim, sabe quem partiu para o céu hoje? A Maria Pereira, a Dona Maria. Que tristeza invadiu meu coração e minha alma. Sabe por quê? Porque tantas vezes, e quantas oportunidades, e quantos momentos eu tive, eu disse várias vezes, mas nos últimos tempos, aquela mensagem, por que eu não respondi dizendo que eu a amava, ou por que eu não respondi dizendo que eu estava orando por ela? Às vezes nós não alegramos o coração dos outros. Quando a minha mãe morreu, antes dela morrer, ela mandou uma mensagem um dia antes, e ela dizia assim, a mamãe está muito doente, talvez ela não consiga viver mais dias, mas saiba, meu filho amado, que eu te amo. 4 dias depois a mãe morreu, e quando eu cheguei lá em casa, a secretária, foi no telefone da secretária que ela mandou, a secretária disse, sua mãe esperou a resposta. Eu não respondi a minha mãe. Quantas vezes Deus está esperando um agradecimento nosso? Quantas vezes Deus está querendo que o nosso coração seja grato e nós somos ingratos diante do Senhor? Deus quer que nós sejamos obedientes, fiéis. Ele quer que nós sustentemos a sua obra com integridade. E nós somos ingratos e infiéis. Deus alegra. O coração de Deus se alegra quando eu sou grato continuamente. E aí me chamou a atenção porque a primeira coisa que Noé fez depois que saiu da arca foi agradecer a Deus através de um sacrifício por ter sobrevivido o dilúvio. Está lá em Gênesis capítulo 8, verso 20. E aí Noé vai e faz um sacrifício e agradece a Deus. Sacrifício que agrada a Deus hoje não é mais um sacrifício de animal, mas um sacrifício de coração. É um sacrifício de vida. Ele quer que nós coloquemos a nossa vida diante do altar com alegria, com gratidão plena. Eu estava vendo a irmã Neide falando e a voz tremia quando ela falava, se a dor do meu ombro passar, eu irei para a igreja hoje, mas se não passar, eu não irei. Mas participarei do culto e desejou que todos tivessem um culto feliz. E eu comecei a pensar no coração grato, mesmo no meio da dor. Eu ia falar
sobre gratidão. Para eu alegrar o coração de Deus, eu preciso ser grato. A última coisa para nós pensarmos hoje à noite é que, para eu alegrar o coração de Deus, eu preciso usar as minhas habilidades para o seu serviço. Aqui entra uma questão muito séria na vida da igreja, né? Eu posso pensar por vezes que Deus só se alegra quando eu estou envolvido com atividades espirituais, como ler a Bíblia, orar, prestar culto, evangelizar, testemunhar da minha fé. Não. Deus se alegra com todo o nosso ser quando Ele está envolvido para o seu reino. Aí quando tudo está envolvido para o reino de Deus, e Deus se alegra, por quê? Porque todas as habilidades da minha vida é para o serviço do Senhor. Quando Noé sai da arca, Deus disse: a vida continua, na linguagem de hoje, a vida continua. Existem suas atividades, plante, colha, seja fecundo, multiplique, faça coisas que foram determinadas para que os homens fizessem, seja humano e viva com os humanos. Está lá em Gênesis no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3, na linguagem de hoje. Deus está dizendo: sejam fecundos, ou seja, habilidades, gastem no serviço de Deus. Sabe, gente, a gente tem tanta dificuldade de fazer as coisas para Deus. Nós perdemos os nossos motivos, como eu digo, perdemos porque não colocamos as nossas habilidades a serviço do Senhor. Porque muitos de nós aqui sabíamos pelo menos usar os dedos e não colocamos à disposição de Deus. E para minha tristeza eu os vi afastados, para minha tristeza eu os vi fazendo o que não deveriam. E aí eu fiquei pensando: Senhor, onde estão as nossas habilidades a serviço do reino? Comecei a pensar aqui e vi que Deus, Ele atenta para cada detalhe da minha vida. Ele atenta para as habilidades do meu trabalho. Ele atenta para as minhas brincadeiras. Ele está atento para as minhas alimentações. Ele está atento com o meu testemunho na universidade, na escola ou em qualquer lugar. Cada movimento meu é observado por Deus. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no capítulo 10. Nós vamos observar exatamente Deus cuidando de tudo. E Ele está atento a todas as minhas habilidades. Ele está atento a todos os meus atos, a tudo quanto eu posso fazer e eu não faço para o reino de Deus. Quantas vezes nós deixamos de usar os nossos talentos porque simplesmente achamos que não podemos usar? Você pode fazer qualquer coisa. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória do Senhor. Sabe aquele momento que você vai estar lá? Eu olhei para o Márcio, lembrei aquele momento soldando com aquele negócio que arde no olho. Não interessa, eu faço para a glória do Senhor. Eu estou fazendo para o meu cliente, vou fazer melhor, porque eu faço parte da igreja do reino de Deus. Eu estou dirigindo o táxi lá no Atacadão, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser melhor. O meu táxi tem que ser o mais bonito possível, o mais limpo possível, porque Deus está atento para a minha vida. Essa semana me chamou a atenção uma coisa interessante. Não teve palavras, mas teve gestos. Aliás, depois falaram. Lá na empresa que o Hudson trabalha, eles sempre dão cesta do Ciro. E vem com frases na Santa. Esse ano a cesta foi diferente. E aí depois disseram, sabe o quê? A cesta foi diferente, não teve aquela frase, por causa da referência do Hudson. Já pensou nisso? Isso alegrou o meu coração. Imagina o coração de Deus. Imagina o coração de Deus. A frase da cesta já não foi mais de Ciro, porque o gesto de simplicidade de vida cristã está ali naquela empresa. E a minha oração foi: Senhor, muito obrigado, porque tu me deste uma joia e eu consagrei juntamente com a mãe dele para a tua glória e para o teu louvor. Coração grato. Ou seja, nós alegramos a Deus ao desfrutar da sua criação de maneira racional. Até o nosso sono, até Deus tem que ser glorificado. Nós precisamos viver essa alegria. Então a igreja do Senhor, você que é crente, eu que sou crente, nós somos crentes, servos do Senhor, precisamos estar atentos, gastar as nossas habilidades para o serviço do reino. Nós observamos aqui que Deus, Ele procura pessoas como Noé em nossos dias.
Pessoas dispostas a viver para agradá-lo, para agradá-lo. Está lá no Salmo 14, verso 2. Então Deus procura pessoas dispostas para agradá-lo. Deus está procurando lá aquele camarada, Deus está procurando aquela camarada, Deus está procurando você, Deus está procurando a igreja. Hoje de manhã, logo cedo, pela manhã, o dia que tem a escala, em que o Felipe está na escala, eu falei, Deus, Senhor, eu tenho que acordar mais cedo, porque o Felipe chega cedão. E aí hoje de manhã, o primeiro que tocou a campainha, 8 horas da manhã, eu acho que era 8h10, se não me engano, eu falei, já é o Felipe, que coisa, né? Mas aí eu já estava ali acordado, fui abrir a porta, ele entrou e ele começou a limpar ali, e parecia que estava ele sozinho, a equipe hoje veio um de cada vez, né? E ele começou a limpar ali, parecia que ele estava nadando, e eu observando aquela atitude do Felipe em lavar a área, em estar limpando, passando pano. E depois eu comecei a observar a atitude da nossa irmã Flávia, quando chegou para limpar o santuário. Mas ontem à noite, um integrante da equipe disse, eu não vou acordar cedo, então eu vou fazer hoje. E aí eu comecei a observar o que ele estava fazendo. E parece que eu não estava observando, mas é interessante observar a alegria no coração de cada um em fazer o melhor para Deus. Deus está querendo que nós coloquemos as nossas habilidades ao seu serviço. Eu alegro o coração de Deus quando eu coloco as minhas habilidades a serviço do Senhor Jesus. Quando você vive a luz da eternidade, o seu foco muda. Em vez de você procurar saber se isso traz prazer para a sua vida, você procura saber se o que você está fazendo traz prazer para Deus. Você já não quer mais saber se a sua vida está sendo prazerosa. Você quer saber se está amando, agradando e fazendo Deus feliz. Que nós saímos daqui hoje à noite com uma convicção. E essa convicção é: eu quero alegrar o coração de Deus. Que a sua vida, onde você esteja, onde você estiver, por onde você andar em qualquer momento da sua vida, que você queira alegrar o coração de Deus. As suas atitudes, a sua vida, a sua obediência. Como eu disse para os irmãos, primeiro, nós precisamos amar. Segundo, nós precisamos obedecer, confiar. Terceiro, nós precisamos obedecer. Quarto, nós precisamos ser grato. Quinto, nós precisamos colocar nossas habilidades ao serviço do Rei. E se nós fizermos essas coisas, Deus honrará a tua vida, honrará a tua família e fará de nós uma grande nação, porque Ele é o grande Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus faça resplandecer o rosto sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas, que Deus nos dê a paz e Ele nos ensine a viver para o seu louvor. Gostaria de deixar apenas uma coisa para você meditar durante a semana. O que posso fazer para que o ato da minha vida seja tão somente para agradar a Deus? O que posso fazer para que o ato da minha vida seja tão somente para agradar a Deus? Não deixe as coisas para trás. Não faça como eu, que não respondi a mensagem da minha mãe e nunca mais poderei responder. Não faça como eu, que não respondi a mensagem da Dona Maria Pereira. Eu chamava carinhosamente de Maria do Olhão. E eu chamava aquela mulher carinhosamente desta maneira. E ela me escreve uma mensagem. E ela diz: Pastor Edivaldo, ora por mim. Estou muito doente. E eu não respondi para dizer: estou orando, apesar de ter orado. A Maria foi para o céu. E nunca mais eu poderei dizer isso para ela. Se Deus fala ao seu coração, não deixe para amanhã. É hoje que Ele está falando para você mudar. É hoje que Ele está dizendo: eu preciso entrar completamente na sua vida. Deixe Deus mudar o seu ser.